Muito bem, no vídeo anterior vimos essa comparação entre os filtros Gaussian Blur na esquerda, que usa a fórmula de desfoque não linear, e o filtro Box Blur na direita, que usa a fórmula linear. Nesse vídeo vamos ver uma comparação entre o filtro Smart Blur, que usa também a fórmula não linear, e o filtro Surface Blur, que usa a fórmula linear. E a comparação entre Smart Blur e Surface Blur é importante porque, teoricamente, o objetivo desses filtros é desfocar texturas criando áreas planas, mas ao mesmo tempo preservar a nitidez nas bordas. E é isso que vamos tentar fazer nessas imagens. Eu falei teoricamente porque a teoria na prática é sempre outra, então nada melhor do que experimentar e visualizar os resultados. Muito bem, eu vou esconder a visualização dos filtros do exemplo anterior e vou selecionar a camada textura da esquerda. E no menu Filter, eu vou escolher Blur Smart Blur. Abre a caixa de diálogo e os controles do Smart Blur e do Surface Blur são parecidos. Os dois têm controles de Radius e Threshold. O Smart Blur tem dois menus a mais que o Surface Blur. E o primeiro, menu Quality, eu acho muito útil. Tecnicamente falando, elas modificam a fórmula não linear e, na prática, elas aumentam ou diminuem a velocidade do desfoque dentro da área de transição. O segundo menu, Mode, quase não é utilizado e, nesse momento, não interessa para o exercício. A outra diferença é que o Smart Blur não tem a opção Preview para ver o efeito do filtro na imagem inteira. A visualização é feita apenas nessa janela. Muito bem, vamos nos concentrar nos controles principais, Radius e Threshold. Radius significa raio. Considere como o raio de extensão do desfoque. E para essa comparação, eu vou usar um valor de 10 pixels nos dois filtros. Depois temos o Threshold. Threshold significa limite. E nesse caso, estamos falando da diferença de luminosidade entre áreas de cor. Isto é, o limite de contraste. Se o contraste entre duas áreas de cor ou entre a cor de 2 pixels estiver abaixo do limite, os pixels são desfocados. Se o contraste estiver acima do valor limite, os pixels não são desfocados. Aumentando o threshold, mais pixels serão desfocados porque mais pixels estarão abaixo do limite. Diminuindo o threshold, menos pixels ou áreas são desfocadas. Eu vou aplicar um valor intermediário de 50. Muito bem, mas ainda tem muita textura aparente, então vamos experimentar as opções de qualidade. Eu vou escolher a opção Medium e aumentamos a intensidade do filtro nas áreas cinzas. Vamos experimentar a opção High e parece que a opção Alta Qualidade chegou mais perto do que eu estou procurando, remover bastante a textura preservando as bordas. Muito bem, eu vou ficar com esses valores, ok. Agora vamos selecionar a camada Textura da direita e no menu Filter eu vou escolher Blur Surface Blur. Eu vou aplicar o mesmo raio 10 pixels e para o limite de contraste, Threshold, eu também vou aplicar o valor médio. Mas repare que existe uma diferença na escala usada pelos filtros. O Smart Blur usa valores em porcentagens de 0,1 até 100. E no Surface Blur, os valores vão de 0 até 255, que faz mais sentido porque estamos falando de níveis de luminosidade, Levels. E lembrando do ajuste Levels que vimos no capítulo Camadas de Ajuste, sabemos que existem 256 níveis de luminosidade. Então, o nível intermediário é o 128. Qualquer diferença de luminosidade entre as áreas ou pixels menor do que 128 fará com que os pixels sejam desfocados, e as áreas ou pixels com diferença de luminosidade acima de 128 não serão desfocados. Em outras palavras, aumentando o valor, mais áreas são desfocadas. Muito bem, ok. E aí está. O Smart Blur à esquerda deixou algumas imperfeições, mas suavizou bastante a textura e fez um excelente trabalho preservando bastante nitidez nas bordas. E o Surface Blur à direita, usando os mesmos valores, suavizou menos as texturas, mas fez isso de maneira mais homogênea graças à sua fórmula linear. E fez um trabalho razoável preservando alguma nitidez nas bordas. Agora eu quero chamar a atenção para o fato de que não existe certo ou errado. O comportamento dos filtros varia muito em função do tipo de imagem, e por isso, quanto mais você experimentar, melhor. Então, vamos passar para o documento Flores comparando filtros. E aqui, novamente, eu vou aplicar o Smart Blur na imagem da esquerda e o Surface Blur na imagem da direita. A ideia é tentar suavizar textura nas áreas de cor, mas preservar a definição nas bordas, isto é, preservar a nitidez das flores.
Eu vou selecionar a camada da esquerda e no menu Filter eu vou escolher Blur, Smart Blur. E vou clicar e arrastar para rolar a imagem dentro da janela de visualização. E aqui vai uma dica. Quando eu clico e seguro o botão do mouse dentro da janela, vemos a imagem original e soltando o botão do mouse, vemos o efeito do filtro. Mais uma vez, sem o filtro e com o filtro. Bem legal. Muito bem, o Photoshop guardou os valores que eu usei no outro exemplo. E eu vou manter esses valores, mas vou experimentar outras opções de qualidade. Por exemplo, Medium. Melhorou um pouco. E Low. Melhorou. E aqui uma observação, esses nomes são arbitrários. E nesse caso, baixa qualidade, Low Quality, para mim deu um melhor resultado. Então não ligue para o nome, confie no que você estiver vendo. E eu vou ficar com essa configuração. Ok. Agora eu vou selecionar a camada com a imagem da direita e no menu Filter vamos escolher Blur, Surface Blur. Eu vou manter 10 pixels para o raio e também o valor médio de 128 para o Threshold. Ok. E o Smart Blur criou áreas com cores bem lisas à esquerda e as transições foram fortes nas áreas de contraste, por exemplo, entre os magentas e os brancos. E de maneira geral, a imagem ficou bem definida, quase como uma ilustração bem gráfica. Ficou um efeito bem interessante. E ao contrário do Smart Blur, o Surface Blur à direita gerou transições mais suaves nas áreas de contraste, mas a imagem não ficou tão definida. Lembrando que não existe certo ou errado e que o importante é poder experimentar e comparar, lembre sempre de aplicar os filtros usando Smart Filters dentro de Smart Objects. Dessa maneira, você pode clicar 2 vezes no nome do filtro e abrir novamente a caixa de diálogo e continuar experimentando sem danificar a imagem original. Muito bem, ok. E no próximo vídeo, vamos ver uma técnica criativa usando o filtro Gaussian Blur combinado com o modo de mistura Lighten para criar um efeito de luz difusa e brilho suave. Fique ligado!